O olhar é de curiosidade. A vida para essas crianças é lúdica, repleta de criatividade. As crianças brincam, interagem e abusam da imaginação. Mas será que entendem profundamente qual o processo de fazer a arte? É com essa ideia que Cristiano, professor de teatro, juntamente com seu grupo Caravanas de Histórias, desenvolve sua pesquisa de mestrado baseada no projeto de formação do espectador. Ele surge, na verdade, como uma preocupação de todo artista, de onde está esse público, como ele vê a arte que está sendo oferecida para ele em diversos contextos da cidade. Eu faço mestrado pela UFMG em artes cênicas e dentro das possibilidades que eu tinha para pesquisar a prática e o ensino do teatro na rede municipal, decidimos optar por esse tema, a formação do espectador. É exatamente fazer com que esse espectador consiga entender de alguma maneira, captar, ser impactado por aquilo que ele vê. Não só emocionalmente, mas que ele entenda os elementos do teatro, os signos do teatro que estão presentes ali, figurino, iluminação, sonoplastia, a interpretação, a concepção, né? Direção, atuação, e como que eles dialogam na cena. O que normalmente acontece é uma leitura horizontal, quer dizer, o espectador, no nosso caso o aluno, entende apenas a trama, como aconteceu, quem, porquê, como. Mas como isso foi feito, de que maneira isso foi pensado, isso não chega até o espectador. Então essa é a principal função da nossa pesquisa, o principal objetivo. Como é que tem sido esse trabalho dentro das escolas públicas aqui na cidade? Na nossa aula, a gente trata dessas concepções, de ensinar os signos para os alunos, esse processo de criação que é muito interessante, o contexto do ensaiado, repetido, pensado, criar, muitas vezes é ignorado, e é fazendo que a gente aprende, através de jogos, de sensibilização, de assistir outros grupos, de eles terem apresentado pequenas cenas, aí eles vão se envolvendo com essa ideia e entendendo como é importante esse processo. Como se dá o processo de interpretação das crianças? Então, já tendo participado dessa sensibilização, eles vão assistir o espetáculo com outro olhar. Não é mais o olhar de quem não foi sensibilizado, não foi envolvido na ideia. Porque nesse jogo de sensibilização, nós escolhemos um conceito teatral que está presente no espetáculo. No caso, é um conceito de fiscalização, que é corporificação, é a transformação do ator em algum animal, porque o espetáculo é se bicho eu pudesse ser. Então eles vão agora conversar com o elenco, como foi para o elenco fazer esse processo com eles. E comentar que eles fizeram também. E trocar informações. Mas como você pensou na sua voz? Como você pensou no seu jeito de andar, de caminhar, de parar? E aí eles estabelecem essa conexão, né, de como foi ver e como foi fazer. Cristiano acredita no poder desse trabalho e entende que deve ser um processo contínuo nas escolas para que impacte os alunos. A nossa expectativa é de que isso também estimule os professores para que eles também façam tenham essa consciência e façam isso com seus alunos, né? A partir do momento que eles forem convidados para assistir um espetáculo, que eles possam desenvolver algum processo com o aluno, descobrir como é o grupo, que linha de pesquisa que eles trabalham, como é o espetáculo, que conceitos que são trabalhados ali, mas para que eles tenham um olhar, né, mais sensibilizado para que eles vão ver. Com certeza o impacto é muito maior. Eles já vão conseguir começar pelo menos a compreender esse processo de criação, os elementos que o teatro tem e como eles dialogam. Juliana, a coordenadora da Escola Municipal Bom Pastor, onde foi realizada a oficina, fala sobre a importância de um público jovem ter um envolvimento com a produção de arte. Eu acredito que trabalhar a arte com as crianças pequenas é muito interessante, porque você consegue desenvolver tantas outras habilidades, trabalhar de forma interdisciplinar. E quanto mais cedo a gente puder inserir esses pequenos no contexto da arte, eles já crescem adultos assim, com esse olhar diferenciado para as artes plásticas, para a música, para a dança. Então eu acho que quanto mais cedo, melhor. E como é que é o desenvolvimento dessas crianças no projeto? Então, as crianças são preparadas elas passam por uma incentivação como espectador. E no dia da apresentação em si, elas passam a ter um olhar mais crítico em cima da apresentação. Assim, o olhar é diferenciado, né? Não é só um olhar de apreciação, mas é um olhar nos detalhes, na roupa, no instrumentos que a gente usa. Então é um olhar um pouco mais crítico. Lorena participou da oficina e contou sobre sua experiência.
Eu achei muito legal, porque assim, eu tive coragem assim de poder fazer uns movimentos assim que eu não tinha feito antes, consegui imitar mais ou menos os animais e eu achei muito legal. Agora você vai conhecer a artesã Cida, que há mais de uma década se dedica à produção de fantoches. Oi, pessoal! Olha, eu tô achando muito legal essa história de ser repórter. Olha que legal! A arte dos fantoches é tradicional na vida das crianças. E hoje o Mosaico vai conhecer a história da Cida, que ainda preserva essa brincadeira em Juiz de Fora. O amor pelo artesanato percorreu as gerações da família de Cida. Influenciada pela avó desde muito cedo, ela aprendeu a ter carinho pela costura e o crochê. Eu gostava muito de boneca, então minha avó fazia as bonequinhas, as roupinhas de boneca, e eu ajudava na confecção das roupinhas de boneca. E daí foi surgindo o boneco na minha vida, né? O fantoche foi meio que por acidente, porque eu tenho um filho com espectro autista. Então, ele tinha muita dificuldade no aprendizado, né? Aí eu começava a brincar com ele com lençol. Pegava o lençol e começava a brincar. Aí depois eu tive ideia, eu falei, gente, se o lençol agradava tanto ele, né? E eu comprei 1 metro de espuma e eu estraguei 1 metro de espuma. Ninguém me ensinou, na época não existia cursos, né? Que eu pudesse, assim, me amparar. Aí fiz o primeiro monstro, aí depois os monstros foram melhorando, até que viraram alguns bonequinhos. E a partir daí foi crescendo. E como que a senhora acredita que o fantoche colaborou para a alfabetização do seu filho? Porque o lúdico, né? Eu acho que o lúdico encanta. E a partir do momento que você pega um boneco, você coloca na mão, o boneco, a partir do momento que ele entrou na mão, ele já ganha vida. Você começa a passar a sua vida para o boneco. Aí ele cria a vida através de você. Na verdade, ele parado num cantinho é um pedacinho de pano, né? Agora, quando ele vai para sua mão, você coloca o que você tem de melhor no personagem. Além dos fantoches, Cida se dedica a outros brinquedos infantis, dentre eles o livro sensorial e a contação de histórias. Tudo isso é uma forma de manter vivas antigas brincadeiras entre as crianças. De vez em quando aparece a casa de um parente, de um amigo, né? Aí a gente vai fazer uma contação de história, faz uma brincadeirinha aqui, outra ali. Eu tenho um projeto para 2018 de trabalhar com contação de histórias. Eu estou estreando agora esse mês, ainda não tem a data determinada, de uma contação a respeito da questão racial. Então eu vou contar alguns contos africanos. E eu tenho uma boneca chamada Obax. É uma historinha encantadora. O livro sensorial, ele ajuda qualquer tipo de criança na alfabetização e também as crianças especiais. O autismo, por exemplo, a gente trabalha muito com cor, com tatos, com personagens que dá para tirar de um lugar e colocar no outro, sem muita informação. Eu faço, às vezes, um livro básico, dependendo quanto menor a criança, maior o tamanho da atividade e sem muito detalhe. E a senhora acredita que ainda há espaço para essas brincadeiras tradicionais, mesmo nesse mundo tão tecnológico? Tem, mas tem também muito trabalho, porque é uma concorrência muito grande. Porque uma criança que está acostumada com tablet, por exemplo, você dá um joguinho para ela não vai ter interesse nenhum. A menos que ela seja acostumada pelos pais a dar valor a esse tipo de brinquedo. Elas olham para o boneco e não percebem a gente. A partir do momento que elas olham para o boneco, a gente fica invisível. Oi, pessoal! Então, agora eu trouxe para vocês conhecerem os meus amigos. Olha, essa daqui é a Emília. Oi, Emília! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Esse cara aqui do meu lado, ó, esse daqui é o Joãozinho. Ô, Joãozinho, e aí, beleza? Oi, tudo bem? Essa daqui é a Fredegunda. É, credo! Então, pessoal, adorei fazer parte desse programa chamado Mosaico. Pô, que legal, cara! Legal pra caramba! Eu acho que eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Depois do intervalo, o Mosaico visita a banda Contratempo. Não saia daí que o Mosaico volta já.
Apoio Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.